O portal de notícias Barbacena Online, a Rádio Sucesso FM, tem o prazer de receber o médico Edson Rezende Moraes, pneumologista aqui na cidade de Barbacena. Doutor Edson, seja bem-vindo ao canal BOL. Boa noite, Salim. Muito bom estar com você para tratar um assunto tão importante como este. Pois é, doutor Edson, eu queria conversar com o senhor sobre o tabagismo, que é um problema muito sério que a sociedade, de forma geral, enfrenta. Mesmo não em relação ao fumante, mas às vezes até o fumante passivo, aquela pessoa que fica ao lado de alguém que fuma. Vamos conversar, então, primeiro, alertando a nossa população sobre as doenças derivadas do tabaco, né? O tabagismo provoca várias doenças, né, doutor? O cigarro, tanto de papel como de palha, como o cachimbo, ou o tabagismo passivo, produz doenças em todo o corpo. Não é uma doença somente no pulmão. A gente chama de doença sistêmica, porque ele vai lesar o pulmão, provocando enfisema pulmonar, vai lesar o coração, provocando infarto do miocárdio, e vai lesar o cérebro, provocando lesões cerebrais isquêmicas e, às vezes, até derrame cerebral, e vai lesar o próprio pulmão, provocando câncer no pulmão, em 30% dos casos, e câncer em outros locais, como o útero e como também a próstata, então, ou seja, e a bexiga. Então, existem vários problemas, inclusive a osteoporose, a gastrite. Tem gastrite crônica que não melhora enquanto a pessoa não para de fumar. Então, é muita doença que vai acumulando ao longo do tempo neste paciente. Pois é, doutor. Agora, se provoca tanta doença, como é que a pessoa, ainda assim, sabendo disso, tendo consciência, continua fumando, doutor? O cigarro começa a ser usado principalmente na juventude, né? Por curiosidade, levado por colegas, enfim, é lá que começa, né? Então, depois que adquire o vício, né, ele fuma porque ele ficou viciado pelos efeitos das drogas. Por quê? Olha só, a dopamina produz prazer, a serotonina, ela provoca um bom humor, a adrenalina excita a pessoa, né, preparando-se para o trabalho, para enfrentamento, a endorfina diminui a ansiedade. Então, nós vamos dizer que os efeitos do cigarro são efeitos prazerosos. Uma pessoa pega um cigarro, abre uma janela, olha para o céu, olha para o mato, para qualquer lugar, fuma um cigarro e aquele período que ele está fumando, ele está como se ele estivesse no céu. Está bem, sentindo bem, né? Agora, então, ele vira escravo do cigarro porque o prazer que ele provoca pelo cigarro é devido ao aumento dessas drogas que eu falei e de outras mais. Então, o organismo se acostuma a alta dose de adrenalina, dopamina, endorfina, serotonina, provocando o prazer. Quando a pessoa tenta parar de fumar, o organismo reage. Ele sente mal, ele reclama, né? Então, por isso que a pessoa, quando tenta fumar, dá um desatino, às vezes, um aumento da ansiedade, às vezes dá pavor, né? Às vezes dá depressão. Então, porque o remédio ele é antidepressivo também. Só que, ao fumar e ao sentir bem com o uso do cigarro, né, o outro lado é que produz doença, que ao fim da vida vai somando diabetes, hipertensão, osteoporose e mais o problema do cigarro. Agora, o cigarro produz uma doença, mas se a pessoa dizer o seguinte, eu não vou fumar mais, ele para, e parando ele evita uma doença, né? Então, por isso que é fundamental a pessoa saber que ele está escravo de uma droga, tá? Mas que ele pode parar. Então, até o senhor falou, bem colocado, né? É uma doença que é evitável, ela pode ser evitada. O que o senhor me conta sobre isso? Como é que têm sido os estudos da medicina em relação a isso? Olha só, a medicina chegou à conclusão que o tabagismo é uma doença, está no Código Internacional de Doenças. Ela é uma doença e tem um componente hereditário também, né? Por exemplo, mais ou menos 60% das pessoas que fumam têm um componente hereditário dos seus pais, dos seus avós, né? A gente vê, às vezes, famílias inteiras fumando. Uma delas, por exemplo, um membro da família tem um câncer, o pai ou um irmão, tem um câncer de pulmão devido ao cigarro, e os outros não conseguem parar de fumar, porque o vício é uma atração, né, fatal. A pessoa tem uma atração pelo cigarro, né? Tem uns que têm uma atração muito forte, outros têm uma atração menor. Então, a gente precisa individualizar cada caso, né, para a gente saber que tipo de vício que tem. Por exemplo, uma pessoa que levanta
e fuma antes de tomar um café porque está muito viciado. E nós vamos trabalhar também a questão dos gatilhos. Né? Um estresse, o cara vai trabalhar, vai ter uma reunião, ele vai fumar. Ou se não, até momentos de lazer. A pessoa vai no boteco, vai tomar uma cerveja, ele também vai fumar mais nos finais de semana, etc. Né? Então, assim, a medicina vê essa questão do cigarro como um problema de saúde pública, de uma saúde pessoal, né? E que a pessoa tem que tomar uma decisão pessoal, porque às vezes a família fica pressionando. É claro que a família fica preocupada, né? Mas também há um nível de pressão que às vezes vira ao contrário, a pessoa fica até sendo lembrada do cigarro, né? Agora, a motivação para parar de fumar, que esse que é o ponto central. E quando que a pessoa, às vezes, tem motivação para parar de fumar? Quando tem uma doença pessoal, às vezes uma influência de um neto, de um filho, ou de ver alguém que ficou doente, pode impressioná-lo, entendeu? Os meios de comunicação são muito importantes, né? Eles também ajudam muito, por isso, a Sociedade Brasileira de Pneumologia trabalhou muito essa questão das leis antifumo no Brasil como um todo. Então, a sociedade tem trabalhado muito nesse sentido de evitar uma doença, porque ela é realmente evitável. Pois é interessante essa ponderação, não só da forma como ela pode ser evitada, mas essa visão também da medicina quanto ao fumante, né? Agora, doutor, esse trabalho de libertar um fumante do vício é um trabalho difícil, né? Feito por um pneumologista, feito com a ajuda da família, é uma coisa até complicada, mas como é que se faz, né, para libertar um fumante desse vício? Primeiro, sensibilizá-lo. E aí, Salim, os meios de comunicação, como agora estamos fazendo, são fundamentais. Tá certo? Que a pessoa tem que ser lembrada disso. Né? Primeiro, sensibilizar. Sensibilizado que seja, existe uma coisa, é uma distância entre o desejo e a atitude. Uma coisa é a pessoa que deseja parar e outra já tomou uma atitude. Né? Então, a gente sensibiliza, depois a gente provoca o desejo de parar de fumar e depois a gente caminha no sentido da parada, ou seja, da atitude. Entre um espaço e outro, é preciso uma ação muito direta. Os meios de comunicação fazem, mas nós, pessoalmente, ou em grupos, fazemos também. Eu tenho experiência de trabalhar em grupos também, e em grupos é muito bom, porque um ajuda o outro, cada um dá uma dica para o outro, na verdade, e tenho também experiência pessoal de mais de 40 anos. Então, é preciso deixar com muita clareza para aquela pessoa que está te procurando, ou às vezes procurou por um outro motivo, mas está fumando, de relembrar a ele os males que o cigarro produz. E também, não somente a ele, mas a sua parceira, ou ao contrário, o seu parceiro, ou os filhos que estão dentro de casa. Uma cidade fria, igual Barbacena, que você fecha a casa, o cigarro está ali, está todo mundo fumando. E nós sabemos que 30%, por exemplo, dos tabagistas passivos, eles têm mais câncer do que a população em geral. O tabagismo passivo tem mais câncer. E tem também mais doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema. Então, a abordagem do médico tem que ser direta, tem que ser objetiva e tem que colocar duas coisas, principalmente, do meu ponto de vista, Salim. Primeiro, clarear para ele as doenças. Dizer para ele o seguinte, olha, ninguém está livre disso. Né? Eu não sei se você vai ter, se não vai ter, mas você está na linha, não é, das possibilidades e riscos de você ter uma doença. Eu comparo o seguinte, você caminha ao lado do precipício quando você está fumando. Você pode cair no precipício. Mas se você para de fumar, você se afasta do precipício. Você fica distante do precipício. Então, primeiro isso. E o segundo é o seguinte, que parar de fumar não tem jeito de dar errado. Porque a pessoa vai melhorar no todo. Né? A pele vai melhorar, as mulheres, então, renovam. Tá certo? A pele do rosto, do corpo como um todo, a autoestima melhora, o mau cheiro que a pessoa carrega melhora, tá certo? A relação com outras pessoas profissionalmente melhora, porque aquele bafo do cigarro é insuportável, né? E melhora também o apetite, a vontade de trabalhar, a capacidade física, tá certo? E você tira da sua linha a possibilidade maior de um câncer, de uma doença pulmonar grave, de uma doença cardíaca grave. Não é que dizer que você parou, você não vai ter. Tá? Não, pode ter, apesar de ter parado, mas diminui muito a chance de ter doença grave. Mas um amigo meu me disse o seguinte, ô Edson,
não fumar é melhor do que fumar. Falei, como assim? Porque o bem-estar do que não fuma é maior do que o fumante. Por quê? Porque o fumante está intoxicado e ele não sabe disso, ele não percebe. Então, se a pessoa quer uma vida melhor, ou seja, sentir prazer em não fumar, esse é o grande desafio do fumante. Ou eu não tenho uma pessoa que parou de fumar que não disse para mim, doutor, se eu soubesse, eu nunca teria começado a fumar. Então, esta é a abordagem, né? É uma abordagem que a gente chama cognitiva e tem também as medicações que a gente precisa usar para ajudar. É isso que eu Você ia está entendendo? perguntar, até porque quando o senhor colocou aí essa questão envolvendo né, a pessoa dizer que é muito melhor nunca ter fumado, tudo eu acho interessante. Mas, infelizmente, quando a pessoa começa a fumar, ela não tem noção de que a forma como ela vai se contaminando é muito pequena por dia, a cada momento, a cada cigarro, ela vai se contaminando. Ou seja, chega num determinado momento em que o corpo vai acabar respondendo a tudo isso. Mas aí eu ia perguntar sobre os medicamentos. Existe medicamento, assim, o que pode ser feito nesse sentido? O que realmente é correto? Porque a gente sabe que aparece também um monte de charlatanismo nessa área, né? E muita coisa que oferecem que, na verdade, não chega a lugar nenhum, né? É. Então, existem medicações que ajudam a parar de fumar. A medicação não faz a pessoa parar de fumar. Quem para é a pessoa. E essa vontade tem que começar de dentro da pessoa. Né? Não é porque o outro está pedindo, porque a família está pressionando. Não, não adianta isso. A pessoa tem que se encontrar. Eu falo assim, tem que ligar os neurônios no momento certo. E aí tomar a decisão. No que ele toma a decisão, existem medicamentos. E são poucos, aí que está a situação nossa. Hoje nós temos a bupropiona, que é um antidepressivo. Nós temos a nicotina, em goma ou adesivo, que essa nicotina vai ocupar os receptores no cérebro, onde a nicotina entra. Então, ela ocupa o lugar da nicotina e já tira aquela vontade, né? A nicotina, quando chega, não tem mais lugar para ela. Nós temos a nortriptilina, que é também um antidepressivo, que existe até no setor público, né? Assim como a bupropiona também. E temos a varenicline, que hoje está faltando no Brasil, não está sendo importado, mas ela existe no mundo, para ajudar a parar de fumar. Então, como é que eu faço no momento final de fechar o negócio, como se diz, entre eu, médico, e o paciente? É o seguinte, olha, tudo bem, amigo, o que você acha? Eu acho que você deveria parar, mas o que você acha? Tem que partir de você. Ele diz para mim o seguinte, e às vezes, ali, ele chega lá, não está com muita vontade de parar, não, mas eu tento convencê-lo naquele momento. Aquele é um momento sagrado. Aí ele fala assim, não, doutor. Eu falei com ele, vamos tentar? Ele falou assim, vamos. Então, o que eu faço? Olha, então tá bom, nós vamos iniciar com essa medicação, essa, e eu indico a medicação para ele. Você fuma quantos cigarros? Ah, eu fumo 20 cigarros. Então, nós vamos o seguinte, no primeiro dia que você iniciar a medicação, você vai cortar a metade. Ou seja, você vai fumar 10 cigarros. E fuma tranquilo. Tá? Por quê? Porque você está sob acompanhamento médico, já fumou a vida inteira, já fumou 30, 40 anos, não é mais 10, 15 ou 20 dias que vai fazer a diferença. Então, você vai parar, você vai tomar a medicação ou usar um adesivo, usar goma de mascar e vai diminuir a metade. Ok? Ok. Então, tá. A partir daí, você vai fumar cada cigarro conscientemente. Você vai pegar o cigarro, vai olhar para ele, vai acender e vai falar assim, estou fumando o cigarro. E vai perceber quais são os efeitos que esse cigarro está fazendo no seu organismo. Tá certo? Como é que fica o seu coração, se você sua, né? Se você fica meio tremendo, o que é que ele provoca em você. Então, você vai ter uma experiência agora de conscientização do cigarro, porque antes você fumava sem perceber. Então, a partir daí, você vai tentar reduzir um cigarro por dia. Então, se é 10 cigarros, você tira, o outro o seguinte é 9, 8, e vai tirando progressivamente de 10 a 14 dias. Porque eu não posso estender muito tempo. Se eu estender muito tempo, ele acaba não parando. Tá certo? Então, eu tenho que fazer estender um pouco, de 10 a 14, pode chegar até 21 dias, e tem que fazer um controle semanal dele, estimulando. Quando ele volta, às vezes diz o seguinte, olha, eu estava fumando 20, estou fumando 2. E aí ele fica agarrado naquele 2. Então, nós temos que tentar parar, e ver se ele diminui para 1, e ele para naquele período. Então, com o estímulo da gente.
E aí, na volta, eu vejo se eu aumento a medicação, se eu troco a medicação. Às vezes, a medicação não funciona, a pessoa fala assim, ó, tomei o remédio e aumentou a vontade de fumar. Olha só, cada um é de um jeito. Então, cada pessoa é de um jeito. Não se pode fazer a mesma receita para todo mundo. E, às vezes, precisa de acompanhamento psicológico. Às vezes é necessário. Tá? Mas, assim, é muito bom parar de fumar. Então, o importante é isso. Né? E o custo para esse paciente, fala assim, então você bota na... Quantos cigarros você fuma? 40. Então, se você fuma 40, o risco de você ter câncer, doença do pulmão, né, doença do coração, dobra também. E quanto mais fuma, mais doença fica. Soma aí 20 cigarros por dia. Ah, é uns R$7. Então, 20 vezes 7 dá quanto? Dá 140. Vezes 30 dá quanto? Dá 420, 520. Multiplica por 12 meses. E o cara vai ter a quantidade que ele gasta no final do ano. E a população com menor renda é aquela que mais fuma em todo o mundo. Então, você imagina o que implica o fumar nessa população do orçamento familiar. E eu tive uma paciente que disse o seguinte, doutor, eu peguei 1 ano sem fumar, tá? E ela fumava um cigarro mais caro, eram 2 maços. Ela parou, juntou dinheiro e foi para Guarapari e passou lá 10 dias. Teve bom, eu né? falo, Bem melhor. Soma aí e vê se você daqui 10 anos você não compraria um carro com esse cigarro que você está fumando. Dá para ir para a Europa se deixar. Dá para ir para a Europa se deixar, entendeu? É claro. Doutor, nós vamos parar um pouquinho a nossa entrevista nessa primeira parte, porque na segunda parte eu quero conversar sobre as políticas públicas desenvolvidas no Brasil em relação ao tabagismo. Então, por hora, muito obrigado, doutor, por esses esclarecimentos aí a respeito do tabagismo. Tá. E eu digo para o final, vale a pena parar de fumar em qualquer idade. Ah, eu tenho 80 anos, não tem problema. O meu avô parou com 94 anos, para você ter uma ideia, entendeu? Mas se você tem 80 e está com a saúde razoável, para de fumar. Se ela estiver ruim, para mesmo, porque aí você vai melhorar de toda maneira. Vale a pena em qualquer idade. Perfeito, doutor, muito obrigado. Canal Bol, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.